Irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã. É um momento tão especial. É um momento que você ouve uma direção de Deus para a sua vida. Decida, comece devagar, mas comece. Leia a Bíblia em 5 anos, mas leia. Não passe por essa vida sem ler a Bíblia toda, gente. Às vezes, eu não quero nem saber quem são os crentes de 30 anos que não leram a Bíblia toda. Eu vou ficar decepcionado com você. Então, nem fale para mim. Eu tenho que estimular. Não passe por essa vida sem ler a Bíblia toda. Tem plano de leitura da Bíblia toda em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos. Leia a palavra de Deus. Eu fiz uma estratégia para que eu pudesse ganhar hábito até que ela se tornasse prazeroso. Eu decidi ler a Bíblia toda 3 anos consecutivos, assim, sem parar. Terminei, comecei de novo, terminei, comecei de novo, porque com o tempo da disciplina, isso se torna natural. Se você faz muito esforço para ler a Bíblia, porque você ainda não treinou o suficiente para que a Bíblia seja um alimento prazeroso. Eu sei que você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Para que a Bíblia transforme você. Bem, gente, deixe-me contextualizar vocês. Nós estamos falando sobre igreja. Nós estamos ministrando sobre esse tema e faremos isso por alguns domingos. Você diz assim, pastor, o que eu estou enfrentando na minha vida não tem muito a ver com isso, bem, eu tenho que saber disso, mas fica tranquilo, porque o reino da palavra de Deus vai ter uma espada que vai cortar você em uma área da tua vida que você nem imagina, mas ela vai te cortar, vai te ministrar. Nós estamos falando sobre igreja e hoje nós falaremos sobre igreja, movimento espiritual. E no domingo passado, eu abri meu coração com vocês, preguei de coração com aquilo que estava na minha cabeça e com a direção que Deus estava nos dando, e nós apresentamos Jesus como aquele que inventou a igreja. Pela primeira vez na Bíblia, a palavra igreja aparece através dos lábios de Jesus, sabia disso? No Velho Testamento é povo, é nação, famílias. Mas Jesus que fala de igreja, e ele diz o seguinte: e eu edificarei a minha igreja. Naquele momento, ele não tinha edificado a igreja, ele não estava edificando a igreja. Ele começaria a edificar a igreja mediante uma palavra que foi revelado a Pedro. Então Pedro não falou uma palavra do conhecimento, ele falou de uma palavra de revelação, onde Deus iluminou a sua mente, o seu coração. E ele diz, quando Jesus pergunta para ele, Pedro, e vocês, né? Perguntou aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tomando a frente, não é por acaso que ele é o líder da primeira igreja, né? Da igreja primitiva, ele é o pastor daquela igreja, apesar de ter dado muito trabalho para Jesus, até nos últimos momentos, quando Jesus mais precisou daquele camarada, Pedro deu para trás e Jesus disciplina Pedro com amor, fazendo perguntas confrontadoras e esperando respostas reais de Pedro. Quando ele chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? João capítulo 21, se você tiver curiosidade. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E essa pergunta é feita 3 vezes, sabe por quê? Porque Jesus estava acessando uma memória de honestidade, uma memória de transparência. Jesus dizendo assim, para de mentir, Pedro, para de dizer que tu é quando não é, para de dizer que tu faz quando tu não faz. Pedro, seja realmente alguém que ama de verdade. E Pedro, então, caindo em si, a Bíblia diz que depois da 3ª pergunta, Pedro chora amargamente, porque a resposta de Pedro, infelizmente a nossa tradução não é melhor, quando ele diz, tu sabes que eu te amo, a primeira vez ele diz a seguinte, eu gosto de ti. No original não é eu te amo, no original eu gosto de ti, é o amor filéu, é o amor de irmão, amor de amigo, é o amor do brother. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu só gosto de ti. Só que a pergunta de Jesus é, tu me ama com amor ágape? Pedro diz, eu te amo com amor de irmão. Não é compatível. Na 3ª pergunta, Jesus chama Pedro para a realidade.
como se Jesus dissesse assim: Pedro, tu só me ama com esse amor de brother? Pedro chora, e então Jesus diz assim: Pedro, tem um caminho aqui mais excelente para você. Ame pessoas, Pedro. Pedro, ame pessoas, porque nelas você será aperfeiçoado. Gente, não é por acaso que o assunto igreja é tão importante. Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo, que é o noivo. Não é por acaso que tem mais gente fora da igreja se denominando cristão do que gente na igreja congregando. Sabia disso? Você sabia que no Brasil a quantidade de desviados é maior do que a quantidade de congregados? A última estatística dizia que no Brasil tinha 25 milhões de evangélicos que vivia a religião, né? Usando aqui os dados do IBGE, a nomenclatura que as pessoas entendem. E você já sabe que a gente não adere a esses termos. Eu não me considero evangélico e nem crente, eu me considero discípulo de Jesus. Mas para efeito de compreensão das pessoas, eu digo, tá bom, eu sou da religião evangélica. Embora a gente não acredite que a religião é o caminho que nos salva. Mas isso é conversa para outro momento. Você sabia que existe mais gente fora da igreja do que dentro dela? E as razões são inúmeras. Eu tenho certeza que você teria 200 razões para dizer: não vá para a igreja, não acredite no pastor, não sirva no ministério, não abra sua casa, participar de célula. Para que isso? Você teria 200 razões para dizer isso. Bom, a Bíblia tem umas 1000 para dizer que você deveria ser igreja, viver igreja, fazer parte da igreja, porque Jesus, que é o cabeça do corpo, que é a igreja, foi ele que fundou a igreja. Será que isso é suficiente para você? Se você ama Jesus, você ama a igreja dele. Por isso, gente, que na Bíblia Jesus é o cabeça da igreja em Colossenses 1,18. Ele é o noivo da igreja em Apocalipse 19,7. Ele é o pastor das ovelhas em João 10,29. Ele é aquele que amou, cuidou, salvou, zelou, sacrificou-se, santificou-se e está fazendo esse processo lá em Efésios 5,29. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória, 1 Pedro 5,4. Então, Jesus como Salvador nos fez livre de toda acusação, de toda condenação, de toda culpa. Jesus como Senhor nos fez servos da sua missão, do seu propósito. Jesus como pastor nos fez suas ovelhas. Jesus como noivo nos fez sua noiva. Jesus como cabeça nos fez o seu corpo. Jesus como discipulador nos fez discípulos que fazem discípulos. Esse é o contexto bíblico, histórico, para dizer para você que igreja é um tema muito importante, assim como família, assim como finanças, assim como céu e terra, assim como o inferno, assim como a eternidade. O tema igreja é muito importante. Como nós estamos iniciando uma igreja, é muito importante que você saiba alguns fundamentos da Casa Viva. O primeiro dele: Jesus é o edificador da igreja. Amém? Igreja que, segundo o propósito de Cristo, seria uma comunidade formada por discípulos transformados por Jesus. Igreja é isso, gente. Igreja não é um clube. Igreja não é uma sessão de terapia. Igreja não é uma ONG. Igreja não é um projeto social. Igreja não é uma creche. Porque tem vários tipos de igreja. Igreja creche é aqueles que são bebês para toda a vida. Não cresce nunca, não amadurece nunca, certo? Tem vários tipos de igreja e nós queremos ser uma igreja edificada por Jesus. Quando Jesus, então, afirmou, irmãos, que ele edificaria a igreja, ele não estava se referindo a uma igreja local, certo? A uma igreja denominacional. Jesus não estava falando de uma igreja prédio. É por isso que a gente acredita que mesmo sem prédio a gente pode ser igreja.
Mesmo dizendo que ele estava edificando a igreja, ele estava falando: estou edificando a vida de pessoas. Porque a igreja que Jesus afirmou edificar jamais seria uma corporação. A igreja que Jesus prometeu edificar jamais teriam suas raízes políticas, nem mesmo limites culturais. A igreja que Jesus prometeu edificar jamais seria um estabelecimento comercial. A igreja que Jesus disse que edificaria, gente, seria resultado de um movimento espiritual como consequência do derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja só é igreja por causa da presença e do poder do Espírito Santo. Amém? Aqui está a explicação porque Jesus disse que eu edificarei, seria no futuro. Por que essa expressão? Porque ele estava dizendo que haveria ainda um fato que dividiria as águas daquele povo. Pentecoste em Atos capítulo 2. Sem Pentecoste não há igreja. É por isso que o pregador em diz que antes de Cristo via a igreja, não crê no Espírito Santo da igreja. Eu não acredito na igreja que fala sobre o Espírito Santo, que não prega o Espírito Santo, vive pelo Espírito Santo, não acredito mais numa igreja que clama pela presença do Espírito Santo, que não valoriza os dons do Espírito Santo, que nós aqui, nós queremos os dons do Espírito Santo, queremos o avivamento do Espírito Santo. Por quê? Porque o avivamento do Espírito Santo é a parte da verdade da coisa, não prolando, por isso ele é óleo, defina óleo. Espírito óleo, um óleo. Por isso que o Espírito Santo é a água, a força, o poder da fala para mim. Por isso que tenta racionalizar as escrituras apenas pelo que está escrito, não se tenta sobrenatural. Porque o sobrenatural confirma o escrito. O sobrenatural aconteceu no Testamento e arcas anunciando sobre Jesus, falando da igreja, depois que Jesus, o Espírito Santo, tem gente, pessoa fala que tem linha teológica, não dita, mas novidade do Espírito Santo está escrito, como se além do que está escrito, não. Curiosamente, pessoas que acreditam no mover do Espírito Santo como um vento, óleo, fogo, pessoas bencionais, se só convence for na palavra, como se nós estivéssemos regando a palavra. Não, o mover do Espírito Santo, as coisas extraordinárias, ainda é escrito, porque Jesus em João 21, e tudo que vai ser feito tivesse escrito, não é isso. Então, o mover do Espírito Santo que o Acre fala. É por isso que a igreja viva acredita no mover do Espírito Santo. Acredita na manifestação de 5 dons. Eu acredito no dom apostólico, no dom profético. Nós vamos ver que um ano para hoje, ou amanhã de manhã. Eu digo, no seu tempo de oração, seu quarto, Deus daria, estaria. Eu acredito nisso porque ninguém vai colar. Irmãos, isso aqui é para quem tem marido, vou abrir os dentes. É possível você gostar mais da Bíblia dele. É possível você gostar mais da Bíblia de Jesus. Quando isso acontecer, você é bibliólatra. É possível você carregar uma biotria quando você faz a Bíblia melhor do que Jesus. Isso sim é. Esse raciocínio de João 5,39. Jesus combateu os fariseus. Diz o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque precisam encontrar nelas vida. E de fato, Pater fica de mim. Mas vocês não querem vir a mim. Muito forte, se acha. João 5,9. Você pode conhecer todas as leis, mas não intimidar quem disse essas leis. E se a gente quer que essa igreja derrarmos preencher a palavra, querer conhecer o espiritual, uma prioridade espiritual, porque tem uma coisa muito chata com os crentes. Eles querem ser mais do que muito. Todo mundo fala pra gente. O problema dos crentes é que eles querem saber todo mundo. Tá certíssimo essa frase dos crentes. Mais uma razão por que eu não sou crente? Porque a diabo ele crê e estremece, diz a Bíblia. E são alguns crentes que não creem nem não tem que é porque o diabo. Porque o diabo é que estremece. Os crentes podem. O Espírito, irmãos, combustível que a gente precisa. E por isso nós desafiamos a jejuar. Quem não sabe, a gente ora essa semana em oração. E foi em oração pentecostal, não. Foi em oração para eventos, irmãos. O grande movimento acontece. Então, se Jesus é o edificador da igreja, pois os santos estamos aqui tem um sino histórico para a igreja estar, irmãos. O Espírito Santo é o rei da igreja. É ele quem nos santifica, na verdade, vida por Jesus. Ele que dá poder para viver uma vida heróica e frutífera. Isso é 5. Uma vida frutífera em duas vezes. Uma verdade me faz a manso. Alguém que ama, ao paciente, que é benigno, é glorificado o meu Pai pelo que tem muito santo. Só isso interessa a dimensão de alguém que gera. É o Espírito Santo quem conhece. Que essa igreja, se ela for movida pela presença e pelo Espírito Santo. Amém? A igreja jamais teria um momento de estar parado
mas um movimento espiritual. Igreja no meio. Eu gosto da história, irmão, enquanto permite que pessoas repetem histórias, trazer a esperança para a vida, mas eu prejudico em nada. E eu sei que uma voz que fechar meu pensamento e meu coração é para assim, o que é que ele vai apresentar? Quais são os que tudo para ensinar? Bom, a longa história, vocês tenho mais de um ano de pegar com 11 anos de idade, meu pai nos tocar forró, sair do carro, isso era grande do meu pai. Atualmente. Bom, eu que esse né, aprender essa parada, né? Você sabe que você tem que estar. Então fique livre, 5 anos de formação, né? Deus, onde fui sentido a família e a igreja que me voltar aqui enquanto a gente se encontrar no nível de cabeça no terceiro, fui 500 de novo, igreja, vou regenerar. Igreja Batista de Parabá, depois me leva essa história real, indo da parte de Deus e voltando aqui dizer assim, que você tem que aprender. E uma das perguntas que mais fazem, assim, Rolando, ainda não conta de pagar, é verdade, não paga conta de luz, paga nem de internet. A Viva é um movimento espiritual que sou nossa casa, a gente nunca espaço quanto tempo, até o dia que a gente olhar assim, e tá tudo lotado hoje, cara, mas cadê? Volta assim, e, bom, tem umas 15 cadeiras aí ainda, precisam ser chegas, e quando esse lugar estiver cheio, nós vamos pro nosso provar. Nós somos uma igreja com 16 meses de vida, com mais de 140 pela Viva, aí não está nem estou orando por isso, a igreja só de vez em quando, nessa época, se era crente de verdade, faltava mais de pandemia, então, com cada aqui, mas diferente, Jesus não deixa se faltem, né? Tem razões, dizer assim, vamos sair daqui, mas existe o movimento, porque nós somos movidos pelo Espírito Santo. Ele dá dons à igreja e fica dentro. Ele igreja mesmo em meio a tanta diversidade. Como viver isso aqui? Igreja Casa Viva, uma igreja edificada por Jesus, pelo Espírito Santo. Essa é uma pergunta que se hoje. Essa igreja edificada por Jesus e renova o Espírito Santo. Nós vamos gravar, por exemplo, ter uma igreja que não façam disso. Preciso ajudar você a funcionar como pode passar sem mudança. Vamos te ensinar, porque fiquei o Senhor está aí fala sobre igreja. Como é que nós vamos explicar? Uma igreja servidora de esperem uns promissos, nos apresentar tempo que é o você não está lá, a gente já serviu lá, poxa, servir, alma, não quero ser de que servo, nós vamos entrar nas de repente, nós queremos partir uma cela que você conhece esse, queremos que para ser essa casa e ninguém é vida, se você permite ser sido, você não vai mais pique claro. Nós não queremos ser ricos, queremos. Nem Deus está em busca de adoção, Deus está em busca de adoção. Por quê? Porque os anjos santos, porque você é a mesma pessoa do seu serviço, e a gente primeiro, você, meu amigo. Quando que você se sentou à mesa com os líderes? Você com ligeirinho. Essa relação que você está fazendo é que tu tem medo de gente. Você lembra daquele momento assim que você nunca mais foi o mesmo? Pois é, algumas semanas atrás eu estive em uma viagem e eu nunca mais fui o mesmo depois dessa viagem. Deus me marcou. Mateus capítulo 28, dos versos 16 a 20. Eu vou ler na versão nova, na versão da Bíblia Viva. Ok, Felipe? Bíblia Viva. Então, os 11 discípulos, verso 16, partiram para a Galiléia e foram para o monte onde Jesus tinha dito que eles o encontrariam. Lá, eles o encontraram e o adoraram. Mas alguns deles não estavam convencidos de que ele era realmente Jesus. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, baseado nessa autoridade de Cristo, lembre-se, o texto está dizendo que estavam os 11 discípulos. Qual foi o momento que esse capítulo, que esse texto foi proferido? Entre a ressurreição e a ascensão, ok? Jesus ressuscitou, Jesus aparece aos seus discípulos e ele dá aos discípulos, preste atenção, uma grande comissão. Você precisa entender e se familiarizar com esta palavra, essa expressão, grande comissão. Tem alguns termos na Bíblia que fala de grande, grande mandamento, grande seara e grande comissão. O grande mandamento é
salvar alguém para torná-lo um discípulo de Jesus e levá-lo ao grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o grande mandamento, por sua vez, me prepara para a grande comissão. Então é um ciclo virtuoso. A grande comissão me leva ao grande mandamento e o grande mandamento me leva à grande comissão. Amém? Essa autoridade de Cristo que nós podemos assumir como grande comissão, ou seja, um senso de missão, e aqui já nos confronta porque há um senso de omissão. A grande maioria de nós estamos errando por omissão, disfarçado por tenho vergonha, tenho medo, não sei falar, tudo isso são desculpas e são máscaras. Por isso, leia o livro Removendo as Máscaras. Insisto, irmãos. E eu sei do que eu estou dizendo. Porque tem algumas máscaras que você diz assim, não, eu tenho vergonha. A gente vai te obrigar a falar? A gente vai te respeitar, não é verdade? Mas em te respeitar, eu posso estar sendo conivente com algo que não é verdadeiro. Porque eu sei que você tem coragem para tantas coisas. Não é verdade, não é verdade. Deus te deu dons e talentos. Deus vai te dar coragem para você exercer isso. Toma aquela palavra de Paulo a Timóteo, porque eu não dei a vocês um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e equilíbrio. Gente, esses 3 versos é uma combinação, é uma tríade perfeita. Você precisa de poder para viver libertação, para acreditar que a autoridade não é sua, é a ideia do poder de autoridade. Ele te deu amor, porque o amor é o que acessa os corações. Ninguém evangeliza ninguém sem amor. Ninguém faz discípulo sem amor. E equilíbrio, porque no equilíbrio a gente não é incoerente. Do tipo, eu discipulo alguém, mas não quero que ninguém me discipule. Incoerência, perdeu a autoridade. E outro, eu só quero ser discipulado. E você quer discipular alguém? Não, não estou pronto, não tenho coragem. Não, não, tem um desequilíbrio aí, precisa de moderação. O Espírito Santo vai nos ajudar nisso. Então, o que é que Jesus espera de nós, como igreja? Que vivamos de maneira prática, de maneira obediente e transformadora a grande comissão, irmãos. Grande comissão é uma palavra muito importante para a Casa Viva e ela tem 3 partes que eu preciso compartilhar com você nessa manhã. Muito importante para você compreender o seu papel no mundo. Lembrando, essa grande comissão não foi dado a líderes, nem a pastores, nem evangelistas, nem gente preparada. Essa grande comissão foi dada aos discípulos. Discípulos. Ela tem 3 partes e eu quero apresentar essas 3 partes para você. Um pouquinho do que nós estamos vendo do nosso curso discipulado aqui às terças-feiras. Então, alguns conceitos você vai captar melhor. O que Jesus espera de nós? Então, a prática obediente, não é? E essas são as 3 palavras: evangelizar, consolidar e discipular. Pastor, como é que eu vivo a grande comissão? Está aqui: evangelizar, consolidar e discipular. Você sabia que ao redor de todo o planeta existem milhares de igrejas que vivem esse processo? Você sabia que a igreja que nos ajudou a compreender essa formatação hoje tem 22 mil membros lá na cidade de Belo Horizonte? Você sabia que um dos pastores dessa igreja estará esse ano aqui na Casa Viva para nos compartilhar mais da parte de Deus? Você sabia que as 10 maiores igrejas do mundo são igrejas que trabalham em células, em pequenos grupos, que valorizam esse processo? Você sabia que tem igreja com mais de 100 anos que tem 50 pessoas? Você sabia que essa dicotomia da qualidade e da quantidade está ultrapassada? E que aqueles que dizem assim, o importante é a qualidade, na verdade ele está escondendo um medo de evangelizar?
E que aquele que diz o importante é evangelizar, ele está escondendo o medo de ser transformado no seu caráter. Você está entendendo que Deus está nos dando a chance como igreja de não errar como os antepassados erraram e a gente pode aprender com os erros? Alguém aqui já participou do modelo do G12, movimento de células? Levanta a mão. Quem participou do G12? Ok. 1, 2, 3, 4, G12. Ok. Gente, esse movimento começou na Colômbia por um homem chamado César Castellano. Esse homem revolucionou o planeta. E foi quase 50 anos de um crescimento extraordinário, pessoal. Mas como quem não se envolveu ou quem se envolveu demais deu alguns probleminhas no percurso, o que é absolutamente normal, começou a ter uma divisão desse modelo. Então hoje existe o M12, existe o GC, existe o GR, existe o PG, tudo ramificação do G12. Que foi uma revolução espiritual das últimas décadas. Não, pastor Orlando, está na Bíblia, em Atos. Pois é, meu camarada, fazia centenas de anos que ninguém caminhava mais em grupos. Porque a igreja perdeu a sensibilidade da mesa, a igreja ficou muito institucional, ficou muito apresentação, ficou muito telão de LED, ficou muito voz bonita. E aí o louvor massa é o louvor que a equipe de louvor canta bem. Não, gente, o louvor massa é quando a igreja canta. Quando a igreja canta, esse é o louvor massa. Quando a igreja ora, essa é uma igreja poderosa, é quando a igreja ora, não é quando o pastor ora bonito. Porque o pessoal fala isso da gente, né? Eu gosto do pastor porque ele ora bonito. E aí você tem vergonha porque você não ora bonito. Meu Deus. Lembre-se, eu já orei feio, se é isso que você quer saber, né? Porque oração não são só palavras, né, gente? Oração é aprender a ouvir. Gente, tem um movimento de Deus que passa por avivamento, mas que também passa por um crescimento. Deus está preparando a Casa Viva para o grande crescimento mais moderado, mais equilibrado, gente. Eu não me sinto de verdade apto para isso. Eu me sinto entusiasmado, e quem esteve na Noite do Fluir sabe o que eu estou dizendo. Entusiasmado vem do grego enteos, cheio de Deus. O que eu estou fazendo é me encher de Deus, porque eu tenho coragem, eu estou tendo desprendimento. Eu estou abrindo mão de coisas importantes, porque eu creio na visão que Deus tem para a igreja, gente. Não queremos uma igreja de um só. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses. Evangelismo. Sabe o que é evangelismo? É alcançar os nossos amigos. É comunicar a verdade de Deus aos nossos amigos. Evangelismo é você alcançar alguém com seu testemunho e com sua intencionalidade para que Jesus seja apresentado a alguém. Ei, queridos, deixa eu te dar um exemplo muito real de alguém que evangelizou na Bíblia e não precisava fazer isso, mas fez. Jesus. Sabe o que acontece em Mateus capítulo 14? Mateus 14, Jesus recebe uma notícia de que João Batista havia sido decapitado. Lembra dessa história? Pedir a cabeça de João Batista. E você sabe o que representa João Batista para Jesus? É o profeta que anunciou a vinda dele, que preparou o seu caminho. Ele é aquele que batizou Jesus. João Batista era alguém importante para Jesus, gente. O que mais que João Batista era de Jesus? Primo. A Bíblia diz que quando Jesus escuta a notícia que João Batista havia sido decapitado, a Bíblia diz, e ele retirou-se sozinho para o outro lado do lago. O que vocês acham que Jesus foi fazer desse outro lado do lago? Foi chorar, gente. Jesus foi viver o luto dele. Jesus foi padecer da morte do seu primo. Interessante, né? Jesus não fez nada. E Jesus se levantou igual ele fez lá com Lázaro. Por que Jesus não voltou lá e colocou a cabeça de volta no lugar de João Batista?
Porque tem promessas que, para se cumprir, algumas coisas têm que morrer. É que tem vitórias que a gente vai alcançar que alguns ciclos têm que fechar. E João Batista precisava passar por esse processo. Mas sabe o que me chama a atenção? Jesus está lá. Imagina Jesus vivendo a sua luta, vivendo o seu luto, chorando. É como se ele estivesse assim, de cabeça baixa. De repente ele abre o olho, dá uma virada assim para trás e diz assim: coloca o verso 14 agora aí, Felipe. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Irmãos, eu tenho quase certeza que se fosse eu diria assim: ô povo insensível, vocês não respeitam o meu momento, não? Vocês não sabiam que eu preciso de um tempo para chorar? Vocês não sabiam que agora eu preciso de um tempo para estudar, porque agora minha vida é só estudar, evangelizar só depois que eu passar no concurso? Vocês não estão vendo que agora eu tenho que cuidar, eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que dar o gás no trabalho. Pastor, dá um tempo aí, próximo ano a gente volta. Se fosse eu diria assim: que povo insensível, que povo chato, não deixa nem eu ficar aqui sozinho. Mas, gente, Jesus é tremendo, gente. Por isso ele é o nosso exemplo maior. A pergunta que eu lhe faço são três. Você está vendo hoje, ao seu redor, o que Jesus viu nesse momento? Você está sentindo o que Jesus sentiu? Você está fazendo o que Jesus fez? E o que é que ele viu? Pessoas. Ele não viu intrusos, ele não viu ladrões, ele não viu ex alguma coisa, ele não viu gente que você não gosta, ele viu pessoas. E sabe o que ele sentiu? Compaixão. E sabe o que ele fez? Ele curou as pessoas. Irmãos, vocês vão concordar comigo que a doença do nosso século é a ansiedade, a solidão, é gente se enchendo de coisas e experiências porque estão realmente vazios de Deus? Você sabia, irmãos, que se a Casa Viva decidisse somente buscar os que estão desviados, a nossa igreja já seria uma mega igreja em Fortaleza? Se a gente dissesse assim: não, vamos evangelizar nenhum descrente, não. Gente, se a gente fosse só buscar aqueles que estão decepcionados com a igreja, aqueles que foram feridos por líderes, aqueles que desacreditaram da Bíblia. Por isso, irmãos, lhes apresento um novo desafio para a Casa Viva: evangelizar crente. E me parece que é mais difícil. Evangelizar ex-líderes de igreja, ex-pastores, gente, pastores. Pastores que chutaram o pau da barraca da família, estão casados com outro, estão fazendo mal baderna. Ei, gente, se a gente só evangelizar os desviados, meu Deus, já vai ser uma grande revolução. Irmãos, eu não sei, mas eu tenho uma atração por desviado. Onde eu tô, tem um desviado, mas ele cola em mim. Eu estava na faculdade, cara, e estava fazendo um trabalho, e me mandaram fazer um trabalho num lugar não muito bacana, não vou dizer porque não é apropriado. Eu fui num lugar não muito legal e de repente eu vejo um cara tão engraçado e tirando onda com coisas impuras e eu me sentindo mal. Depois eu descobri que o camarada nem era desviado, ele era crente mesmo. Por isso que era crente. Então, era crente! Eu disse: meu Deus, aí eu fui conversando e conversando, e depois eu percebi que realmente era só uma estética. Esse camarada decidiu ser discípulo. E nós discipulamos esse camarada. E Deus mudou a vida dele. Pude celebrar o casamento desse camarada, que começou num trabalho da faculdade. As pessoas estão doentes.
Elas estão carentes, meu Deus. Nós precisamos, gente, desse combustível para fazer a gente olhar para todos e ter o mesmo sentimento que Jesus teve, que é de compaixão. E se você não sente isso pelas pessoas, o Espírito Santo gera um desespero santo, gera um incômodo santo, gera um descontentamento santo no coração, porque, gente, eu sei que muitos de vocês convivem com muitas pessoas que estão clamando por Jesus. A grande pergunta é: está faltando gente para ser evangelizada ou gente para evangelizar? Está faltando gente para ser discipulada ou gente para discipular? Por isso que o meu papel como pastor é equipar os santos para o exercício do seu ministério. Acreditem, pessoal, é muito bom ser igreja do tamanho que a gente está. É muito bom. Eu já fui de mega igreja. Eu sei o que é ter muitos e toda semana eu estou atrás do... Eu estou me sentindo inquieto. Sabe o que você está sempre correndo atrás do tempo, a agenda não te favorece, é uma correria louca dentro da igreja. Eu sei o que nós estamos vivendo hoje é muito especial. É muito especial, gente. A gente não vai perder esse momento. Eu estou vivendo com muita intensidade. Hoje eu ainda consigo orar dizendo o nome de cada pessoa, e muitos de vocês eu conheço o nome do cônjuge, do filho, conheço pelo menos 2, 3 temas da tua família que me levam à oração por você. Isso, mas eu preciso dizer para vocês: Jesus ama Fortaleza. Jesus ama a região metropolitana de Fortaleza. E a gente precisa bater na mesma batida do seu coração. O combustível para isso, gente, é a compaixão. Não há evangelismo sem compaixão. Sabe o que é compaixão? É você sofrer com a pessoa. É sofrer com. Sabe o que é compaixão? É você não ter respostas fáceis para problemas inexplicáveis. Porque tudo que ela precisa naquele tempo é paciência. Ela precisa de um ombro para chorar, mesmo quando você não tem explicação para dar. Compaixão é isso. Compaixão é você dizer assim: vamos nos esperançar juntos em Jesus, porque eu também tenho questões na minha vida que não estão resolvidas. Há algumas feridas dentro de mim que não estão saradas. Sabe o que é compaixão? É você se identificar com a dor do outro, não com a tua superioridade religiosa, mas com o teu posicionamento de alguém honesto, coerente, que diz assim: eu já fui transformado em algumas áreas da minha vida, eu vou te mostrar do que ele é capaz de fazer. Mas deixa eu te dizer, talvez, irmão, a sua lista de coisas que precisam ser mudadas é muito maior do que a que Jesus já mudou. Aí você não vai evangelizar por causa disso? Não, porque nós temos o poder do Espírito Santo e nós temos o sentimento que nos move, que é a compaixão. Pastor, mas as pessoas estão tão doentes, estão tão feridas, é verdade. É verdade, estão mesmo. Quando você evangeliza alguém, quando você tira 5 minutos do teu trabalho para orar por um amigo teu do trabalho, quando você para um tempo para dizer assim: Deus, o meu chefe tá me perseguindo, está me dando muito trabalho. Aí você vai fazer o que a Bíblia manda você fazer. Ore por aqueles que te perseguem. Você ora por aquele que te persegue? Ou você quer achar um jeito de puxar o tapete dele, de denunciar, de partir para cima? Se é alguém reativo, para com isso. Não use essas armas, interceda por aquele que te persegue. Quando você evangeliza, você agora passa a consolidar essa pessoa. O que é consolidar, gente? É fortalecer os novos convertidos e os novos reconciliados no crescimento espiritual. Tem gente nova convertida na nossa igreja. O que ela precisa? De uma célula para ter uma nova família. Ela precisa de um discipulador para ajudá-lo no processo. Ela precisa de uma família para caminhar junto. Orlando, onde é que existe isso na Bíblia? Ananias consolidou Saulo. Você lembra em Atos capítulo 9? Quando Saulo tem a experiência da conversão, ele cai do cavalo, ele fica cego, ele vai para um lugar, aí o que Jesus fala para Ananias em visão? Vai à rua direita, encontra um homem que ele será para mim um instrumento para mim. Então, Ananias vai consolidar Saulo, gente.
Saulo precisou de alguém, não para evangelizá-lo, porque o próprio Jesus evangelizou Saulo, mas Saulo precisou de Ananias. Você sabia que Jesus consolidou Zaqueu? Porque Jesus teve um encontro com Zaqueu e foi bem inusitado, né? Que estava na árvore, não é isso? Gente, aquele encontro ali já foi a conversão de Zaqueu. A Bíblia não traz muitos detalhes, não tem nada muito romântico, nada muito extraordinário, mas quando Jesus vê Zaqueu na árvore, ali já tem um encontro. E quem encontra com Jesus já é cativado na mesma hora. Aí Jesus diz o seguinte: Zaqueu, vou lá na tua casa hoje. O que Jesus foi fazer lá, gente? Foi consolidar Zaqueu. A Bíblia também não dá detalhes, só sei que depois da conversa, Zaqueu disse assim: eu sou avarento, sou ganancioso, eu sou um impostor, eu roubo das pessoas. Vou fazer o seguinte, eu vou devolver 4 vezes mais. Consolidação é isso, gente. É você sentar com alguém e dizer assim, cara, não dá assim. Deus não fica feliz com isso. Deus não fica feliz quando você quebra princípios, porque senão o princípio vai te quebrar. Tá junto com a sua esposa, sua companheira, tem que estar casado mesmo, legalizado diante das leis civis e com a bênção de uma autoridade espiritual. O seu trabalho te faz mentir, você tem que abrir mão disso. A consolidação é isso, é mudança de caráter. Jesus fez isso com Zaqueu, porque Zaqueu mudou de atitude. E o discipulado, gente, aí aqui teremos muito tempo para conversar sobre isso, mas hoje é só uma introdução. Discipular é o mandamento de ensinar os novos discípulos a obedecer Jesus. E aqui tem uma compreensão bíblica que talvez vai ser nova para a maioria de vocês. Preste atenção. O que não é discipulado? Um livreto na mão para dizer para o outro o que ele tem que fazer. Isso não é discipulado. O que é discipulado? Não é o curso da escola do discípulo. Não, ali a gente não está fazendo discipulado com vocês. Ali nós estamos equipando vocês para serem discipuladores. Discipulado é você ensinar alguém a obedecer. Aqui entra o conceito família. Como é que eu ensino o Levi a ser um homem de Deus? Quando eu obedeço a Jesus e ele me segue porque eu obedeço a Jesus. Então a gente precisa de convivência. Não existe discipulado sem relacionamento. Mas eu sou uma pessoa tão fechada, pastor. Jesus vai te curar. Não há nada que Jesus não possa te curar. Vamos com calma. Mas eu já fui tão ferida. Jesus vai te curar e você vai se reerguer. E talvez você não vai fazer as mesmas bobeiras que você fez antes. Porque as pessoas realmente hoje estão mais doentes. Elas querem fazer da gente o codependente delas. Doente quer se intrometer na nossa agenda. Sabia? Do tipo, liguei para você, você nem me atendeu. Vem me dar um carão porque eu não atendi a ligação dela. Diz, ei, deixa só te relembrar. Tem a minha agenda diante de Deus, tem minha agenda da minha esposa, a agenda da Lara, a agenda da Bianca, a agenda do Levi, a minha agenda. Só depois é você, querido. Vamos com paciência. Não, pastor que é pastor tem que deixar o celular ligado 24 horas. Não sou nem o doutor Guilherme. Não sou o doutor, não. Tá de plantão, não. Calma aí. Tem hora que eu não atendo mesmo. Por que isso, gente? Gente doente. Você não falou como eu queria, você não lembrou. Não sou o Salvador. Eu sou o discípulo que sigo a Jesus. Então, gente, discipulado é você ensinar alguém a obedecer. Não é, presta atenção, não é ensinar tudo que Jesus ordenou. É ensinar a obedecer ao que Jesus ensinou. A diferença é muito grande. Por isso, alguns de vocês serão libertos nessa manhã da compreensão de que eu não estou apto para ser um discipulador, porque eu não conheço muito da Bíblia. Ah, querido, acabou a desculpa hoje. Você não precisa conhecer tudo o que Jesus disse. Você precisa estar vivendo o que Jesus mandou você viver. Aí você só dá o que você tem, ok? Você não precisa, você não vai ser exigido desse pastor aqui, discipular alguém
O cara tem problema com drogas, mas eu não sei, eu nunca tive um irmão que usou drogas, eu nunca estudei sobre isso. Ah, mas o que é que eu vou ensinar para ele? Você não precisa ensinar ele sobre isso. Você vai ensinar que Jesus liberta qualquer tipo de doença, qualquer tipo de algema. E aí você vai até o seu limite, porque a gente só dá o que a gente tem, não é? Se der o que não tem, é fake. E não é esse tipo de discípulo que a gente quer. O texto diz ensinando a obedecer. A pergunta é: no discipulado nós iremos ensinar tudo o que Jesus mandou? Não. Sabe por quê? Porque discipulado não é apenas transferência de conhecimento bíblico. Tem que ter Bíblia, tá, gente? Mas não é só isso. Mas principalmente transferência de vida por meio dos relacionamentos. Guarde essas frases que eu vou lhe dizer agora. Vê se entra aí, Felipe. Discipulado é vida na vida. E isso exige relacionamento. Próximo. Discipulado é Bíblia na vida. Isso requer coerência. Discipulado é método. Isso necessita de disciplina e constância. Aí você vai pensar assim, ó. Então não dá para discipular muitos, né, pastor? Yes, entendeu, cara? Você entendeu? Gente, Jesus poderia ter discipulado 500 pessoas? Claro, mas por que ele só escolheu 12, gente? É muito pouco. Muito pouco. Para te dizer o seguinte, você pode discipular uma pessoa, porque só quem foi discipulado sabe como é transformador e constante. Pastor, agora você me pegou, pastor, porque eu nunca fui discipulado, pastor. Seja bem-vindo à Casa Viva. Nós vamos abrir caminhos. Nós vamos começar a discipular a gente e a gente vai começar a ser discipulado. Não sei se vocês sabem, igreja, mas a cada 15 dias eu e Vanessa abrimos a nossa casa para receber os líderes da nossa igreja. E nós não abriremos mão disso, sabe por quê? Porque eles se doam para liderar uma célula, para cuidar de você, para orar por você, para te suprir numa necessidade. E eles estão recebendo de onde? De quem? Além das segundas-feiras quinzenal, que é o melhor que a gente pode dar, a gente ainda tem tempo de mesa com eles. Você não ensina ninguém pela força da argumentação. Você ensina uma pessoa pela força da convivência, do relacionamento, porque é no relacionamento que confirmamos os frutos. É no discipulado, irmãos, que nós vivemos o princípio da imitação, que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Meus irmãos, o que eu vou dizer agora é um grito de libertação. Porque muitos anos eu ouvi dizer o seguinte: não olhe para mim, olhe só para Jesus. E eu preciso dizer para vocês que isso é uma verdade incompleta. Olhe sim para mim. Porque eu estou vendo Jesus, porque eu estou seguindo Jesus. Você pode dizer isso, não para todo mundo. Você pode dizer isso para os seus discípulos. Pode olhar para mim. Tem aqui umas 5 áreas da minha vida que eu sei que eu posso te ajudar, cara. Mas tem umas 150 que ainda não vou poder te ajudar. Mas ninguém tem a desculpa de não cumprir a grande comissão. E a gente que é pastor sofre um pouquinho, porque a gente conhece vocês. E muitos de vocês têm uma vida muito linda, muito inspiradora. E a pergunta que eu faço é: quem está recebendo isso que você tem? Quem está sendo tocado por isso que você tem? Porque alguém injetou na tua cabeça que tu tem que ser perfeito, maduro, que você tem que ser alguém de testemunho impecável. Isso não é verdade. Todos nós estamos num processo, gente. Agora, nós vamos ser claros para dizer: eu sei quais são as áreas que eu já fui restaurado. Porque eu não quero ficar a vida toda dizendo que a vida é restauração. Mas quando é que completa a restauração? Parece que nunca chega.
Não, 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 calma aí. Isso aqui já chegou, meu amigo. Cara, eu não sei ser pai de um filho de 15 anos. Aí eu vou começar agora, porque essa semana a Lara vai fazer 14. E vou me matricular agora na escola de pai de um filho de 14 anos, pela primeira vez, ó. Então eu tô aprendendo agora. Mas até 13 anos eu acho que eu tenho algumas coisas para lhe ajudar. Então eu não tenho receio de dizer assim: ah, pastor, meu filho tem 30 anos, eu não sei o que fazer com ele. Aí tu acha que eu vou saber? Eu posso saber, mas eu posso não saber. Entende? Eu vou dar aquilo que eu tenho, porque eu sou movido por compaixão. É por isso que nós somos uma igreja em células. Porque na célula nós precisamos evangelizar, consolidar e discipular. Célula, gente, é a ideia de Deus. Jesus começou o seu ministério montando uma célula. Por isso que a Casa Viva começou assim. Jesus viveu quase todo o seu ministério acompanhado de 12 homens. Agora, você imagina que tem algumas pessoas que queriam fazer parte? Ah, Jesus excluiu. Não, não, não. Jesus estava preparando discipuladores. A grande pergunta é: quantos estão dispostos a ser discipuladores? Eu vou imitar Jesus, gente. Para andar com o pastor Orlando, tem que acreditar no discipulado. Senão, a gente vai poder te ajudar muito pouco. Porque a gente cuida um do outro enquanto cumpre a missão. A gente serve um ao outro enquanto cumpre a missão, porque eu estou olhando para Jesus também. E eu não vou deixar ninguém puxar a minha. Me frear. Do tipo, ah, pastor, tem tanto problema na igreja que eu não consigo nem evangelizar, porque eu estou resolvendo tanto problema na igreja, estou fora. Eu tenho agenda de evangelismo, como eu tive essa semana com o Caio, um rapaz que corre comigo. Você sabe que eu corro. Eu estou evangelizando ali, gente. Ontem eu sentei na mesa, depois de 10 km, fomos todo mundo comer uma tapioca, as conversas. Ô, Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Jesus disse: fica aí, fica aí. Alguém vai dizer uma palavra que eu vou lá no particular, porque essa é uma forma muito bacana de você discipular. Vai no particular, olha no olho. Ah, amigo, eu vi você dizendo. Ah, não vou falar porque ainda não falei com a pessoa, né? Mas eu evangelizei essa semana um camarada que mora, que ele é natural do Rio Grande do Norte, que ele é policial e mora sozinho em Fortaleza e que não tem família, não tem amigos. Meu Deus, Jesus colocou Orlando na vida dele. Ele disse assim: ah, você está comigo, então eu vou começar a te apresentar outros. Apresentei esse amigo ao meu amigo Igor. E esse camarada esteve ontem na célula. Quem é da Casa Viva viu uma foto com o Igor, a Natália, o Paulo Ed e um camarada lá atrás. Sabe quem é ele? É esse cara que eu estou evangelizando. Eu só estou falando dele porque ele não está aqui. Ai de mim se ele assistir a pregação de hoje. Né? Mas eu amo você, Caio. E essa semana eu disse para ele: cara, eu queria saber qual é a tua experiência com Deus. Quem é Jesus para você, cara? Gente, demorou 2 minutos a experiência dele com Jesus. Eu disse: pronto, não precisa dizer mais nada. Eu disse: rapaz, Jesus é o cara, né? Aí comecei a falar: quem é Jesus para você? Ele disse assim: Jesus é meu criador. Pois eu vou puxar por aí. Inclusive em Gênesis capítulo 1, Deus criou tudo, né? Mas sabe de uma coisa? Lá em Gênesis 1, 26, Deus chamou Jesus e o Espírito Santo. Aí já estou me enfiando a trindade. E os três criaram eu e você. Sabe o que é, cara? Deixa eu te explicar. Deus diz assim: haja luz! Aí Jesus foi lá e fez a luz. Não foi Deus que foi fazer, não. Deus liberou a palavra, Jesus fez a luz e o Espírito Santo trouxe vida à criação. Aí, inclusive, em João capítulo 1, tu tem Bíblia? Pô, vou fazer o seguinte, abre o teu celular, já baixa um aplicativo da Bíblia, tu vai evangelizando, ensinando o cara a ler a Bíblia, e ele já vai contigo lendo a Bíblia, porque é a Bíblia que lava, não sou eu. Aí ele já baixou o aplicativo. Eu sei que essa expressão baixar no meio evangélico não é muito legal, mas ele baixou, né, o aplicativo, e aí ele começou aí. Então vamos lá em João capítulo 1. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está vendo? Está confirmando Gênesis capítulo 1. Gente, eu estou evangelizando, ensinando a Bíblia, mas movido por compaixão. Eu termino com uma pergunta. Só para dizer a vocês que ainda tinha mais 3 páginas.
mas é um assunto muito apaixonante para o meu coração. Vamos para o último slide. Eu acho que é. Vai passando aí os slides. Isso. Escute isso aqui que eu vou lhe dizer. Não sei se está aí. Deus é um Deus em missão. Por isso ele enviou Jesus. João 3,16. Inclusive o Levi treinou, foi muito. O Levi disse assim: Pai, eu quero dizer para as pessoas que você me discipulou. E com você eu aprendi João 3,16. Ele veio falando no carro o tempo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Guarde isso. Deus é um Deus em missão, por isso ele enviou Jesus. Segundo, Jesus é um Deus em missão, por isso ele enviou os 12. Mateus 28. E João 17:18. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O Espírito Santo é um Deus em missão, por isso ele enviou a igreja. Atos 1. E recebereis poder. E vocês serão minhas testemunhas. Só é testemunha de Jesus quem está cheio do poder. Faz sentido, gente? Por que a gente busca tanto o poder de Deus na oração, no jejum? E por fim, a igreja é uma família em missão para reconciliar o mundo. 2 Coríntios 5,18. Lembra daquele texto? Você é nova criatura? As coisas velhas já passaram? Eis que tudo se fez novo? Aí no verso 18 vai dizer: e agora ele entregou a você o ministério da reconciliação. Irmãos, o ministério da reconciliação é o ministério dos ministérios. Por isso que antes da gente falar na Casa Viva sobre como ser servo em um ministério na Casa Viva, você precisa entender que o maior de todos os ministérios é fazer discípulos. E aí não tem na Casa Viva o ministério do fazedor de discípulos, porque todos nós, a igreja é uma igreja fazedora de discípulos, amém? Nós queremos pedir que você esteja sensível essa semana para evangelizar alguém. Porque se somente você tiver a compaixão pelo seu amigo que está distante, que está frio, está longe da igreja, lembra que eu já falei isso? Você já vai ganhar muita gente para Jesus. Porque o nosso maior desafio hoje é evangelizar crente. E nós queremos passar por essa estação. Porque tem muita gente precisando de Jesus. Mas você não vai perder a oportunidade para o seu amigo que está com a família quebrada, ou sua amiga que está pensando em tirar a vida dela, ou seu vizinho que está com filho, uma situação de muita doença. Essas necessidades são cenários que Deus dá para a gente fazer discípulos. Onde você está na missão de Deus? Ele enviou Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo enviou a igreja. E você? Antes de orar por você no final, eu quero perguntar se tem alguém nessa manhã que decide entregar sua vida a Jesus e começar a ser um discípulo hoje verdadeiro para fazer tudo isso aqui que você está vendo a gente falar. Alguém nessa manhã que decide se converter e ser um discípulo de Jesus, não é se converter para ser crente, é se converter para ser um discípulo de Jesus. Se tiver alguém, levanta uma das suas mãos que a gente quer orar por você. Se não, tem alguém que decide se reconciliar nessa manhã, diz: pastor, eu me convenci, eu não me converti. Então nessa manhã eu volto para os braços do Pai e digo: eu quero ser um discípulo de verdade. Alguém nessa manhã que quer se reconciliar com Jesus, a gente vai orar por você.